Bom dia, igreja. Se é a sua primeira vez nos visitando, seja bem-vindos. Se não é, vocês já estão em casa. Okay, so if you need translation, okay, we have translation available here. All right. Hold on. Será que cabe, gente, tudo aqui em cima? Por que eu fui escolher a maior, né? Não tem problema, não. Amém. Gente, que louvor, né? Que louvor abençoado. Eu falei, gente, como a minha voz? Eu não vou ter voz depois desse louvor. Ok, vamos lá. Ok. Acho que não vou ter espaço aqui. Ok. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. A gente vai ler no Evangelho de João. Então, para quem tem a Bíblia aí, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 26. Ok? João 6, 26. É a nossa leitura de hoje. Acho que é uns 9 versículos que a gente vai ler em total. E o Evangelho de João, gente, eu estou apaixonada pelo Evangelho de João. É muito lindo, eu amo. E o Evangelho de João apresenta a identidade divina de Jesus através de 7 declarações que Jesus fala. 7 declarações, eu sou. E essas declarações, elas são... Você só acha essas 7 declarações no Evangelho de João. E por meio delas, Jesus revela quem ele é. E ele mostra que ele somente pode suprir as necessidades mais profundas do ser humano. Todas as nossas necessidades das nossas vidas. As 7 declarações são, vou ler aqui para vocês. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. Mas hoje a gente vai focar na primeira declaração, que é eu sou o pão da vida. Gente, só falar isso dá vontade de chorar, tá? Então aguenta aí. André, is this good too? Ok. E antes da gente começar a ler, eu vou só paint the background, né? Para vocês entenderem o que estava acontecendo antes. No capítulo 6 de João, Jesus tinha acabado de fazer o milagre de multiplicação dos pães e dos peixes. Essa multidão tinha acabado, no dia seguinte, eles tinham acabado de presentear esse milagre. E essa multidão ficaram nessa região. No dia seguinte, eles não acharam Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê os discípulos? Onde foi todo mundo? Para onde foi? E eles entraram em barcos e foram até Jesus, certo? Eles foram procurar Jesus, tá? Então, no versículo 26, onde a gente vai começar a leitura, João 6, 26, acompanha aí na sua Bíblia, no seu telefone, acho que também vai estar na tela. A gente vai começar a partir do versículo 26. A multidão encontra Jesus. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, ele colocou o seu selo de aprovação. 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Deus respondeu: a obra de Deus é esta: crê naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinais milagrosos mostrará para que os vejamos e creiamos em ti? Que farás? Ai, hein, multidão. 31. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. 32. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai que lhes deu o pão, verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e é a vida e deu a vida ao mundo. Disseram-lhes: Senhor, dai-nos sempre desse pão. 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida.
Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, Espírito de Deus, Tu já estás aqui. Obrigada, Senhor, pela essa manhã, por cada família, por cada pessoa, Senhor, que acordou, que veio até a igreja essa manhã. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui, que essa mensagem, Senhor, que o Senhor me deu, Senhor, possa alcançar cada coração aqui. Eu não sou nada sem Ti, Senhor. Que essas palavras venham somente do Senhor. Eu sou só um vessel, eu sou só uma fonte. Que sejam as Suas palavras ministrando a cada espírito aqui, a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Vou fechar aqui só para eu ganhar mais espaço aqui. Então, gente, eu vou ter 3 pontos hoje de manhã. E os 3 pontos que eu vou falar são perguntas. E eu quero que vocês refletem nessas perguntas. Anota. E toda vez que eu fazer essa pergunta, o Espírito Santo vai começar a te revelar e vai começar a falar o seu Espírito. Ele vai te mostrar. No versículo 26, a gente vê Jesus respondendo que, em verdade lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O título dessa mensagem é Eu Sou o Pão da Vida. Olha a coisa mais linda. Gente, quase chorei também. Ai, não, só estou chorando. Ponto número 1. Por que você está buscando Jesus? Jesus respondeu isso. No começo eu expliquei. No dia seguinte, essa multidão fez o quê? Eles estavam lá. Eles viram, eles presentearam esse milagre. Eles viram o que Jesus fez. Eles comeram do pão do milagre que ele fez. No dia seguinte, eles foram até quem? Jesus. Jesus não falou, eu vou até eles, eu vou voltar lá. Não. Jesus não estava mais lá. Eles decidiram entrar dentro do barco e buscar a Jesus. Mas a pergunta é essa, por quê? Por que eles estavam buscando Jesus? Por que você, no seu dia a dia, está buscando a Jesus? Ou talvez nem é dia a dia. A multidão, no verso 26, eles foram até ele. Eles não estavam interessados no coração de Jesus. Eles não estavam interessados na pessoa de Jesus. Eles não estavam interessados na missão de Jesus. Eles estavam interessados no pão físico, nas coisas terrenas. Eles estavam querendo mais pão na barriga. Mas Jesus, Ele não queria dar mais pão, Ele não queria dar aquilo que é terreno, Ele não queria dar aquilo que está no físico. Eles não estavam entendendo. Jesus queria direcioná-los a algo mais importante. Ele queria direcioná-los a algo além do físico, algo mais urgente. Ele queria que eles ficassem interessados nas coisas o quê? Espirituais. Não nas coisas terrenas, não nas coisas físicas. Porque tem algo que é mais importante do que no físico, tem algo que é mais importante das coisas terrenas. Eles estavam lá, eles comeram do pão. E por isso, eles foram até Jesus. E vocês? Ô Espírito Santo, revela aí. Vocês, o que está levando vocês até Jesus? São só nos dias, nos momentos difíceis das suas vidas? Você só vai para Ele? Você só entra no barco, igual essa multidão entrou? Você só entra no barco quando o quê? Não deu certo? Quando o casamento não deu certo? Quando as coisas no ministério não deu certo? No seu trabalho não deu certo? Quando o pão, não tem mais pão. O pão acabou. Agora o quê? Senhor, entra no seu barco e vai buscar Ele. Quando os seus recursos, quando o seu financeiro acaba, é quando você vai até Jesus, é quando você busca. Quando as coisas não estão bem. E aí? Pergunta que Ele vai te revelar. Ele vai te mostrar. E Jesus responde isso no verso 26. Se você olhar aí, Ele fala, na sua versão, por que comestes?
É por isso que vocês estão aqui, multidão. Porque comestes. Porque comestes. Uau. Eles não estavam interessados na sua missão, no seu coração, nas palavras de Jesus. Eles não estavam interessados. E quando eu estava preparando e lendo, estudando, Deus falou isso no meu espírito, foi tão forte. Se você está buscando Ele apenas pelo pão físico, você não entenderá o que Ele está fazendo no espiritual. Se você está buscando Ele só pelas coisas terrenas, só pelas coisas físicas, você não vai entender o que Ele está fazendo no espiritual. E se você não entender o que Ele está fazendo no espírito, o seu coração pode se endurecer. E a gente vê isso. Então, você tem Marcos 6:52, Fala assim, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estavam endurecidos. É igual o pão mesmo. Se deixar fora, vai ficar o quê? Duro. Pensa. Se você está buscando Ele só pelas coisas físicas, você não vai entender quando Ele fazer algo espiritual. E se não faz sentido, é porque é espiritual. Então, se tem alguma coisa na sua vida que não está fazendo sentido, é porque é espiritual. E o pão físico não pode sustentar aquilo que é o quê? Espiritual. O pão físico sustenta o quê? A carne. A carne. Mas não vai sustentar o espiritual. Então, tem pessoas que estão buscando, e você recebe seu pão físico. Mas e o espiritual? Pode estar até dando certo, na aparência, né? Mas por dentro está ficando o quê? Duro. Tá o quê? Tá vazio. Porque é o quê? É espiritual. É espiritual. E a gente vê o oposto disso em Filipenses 3, a partir do versículo 4, com o apóstolo Paulo. Ele tinha tudo. Paulo tinha tudo terreno. Tudo que ele precisava, ele tinha. Eu vou tentar falar essa palavra em português, Jesus me ajuda. Todas as credenciais. Vou falar de novo, agora eu vou falar de novo. Ele tinha tudo que ele precisava. Ele tinha tudo que ele queria ter. Até todas as credenciais. Mas ele considerou o quê? Tudo isso bom? Exatamente. Ele considerou tudo... Outra palavra, Jesus me ajuda. Ele considerou tudo isso como esterco. Esterco. Ai, tá bom. Cada um tem um sotaque, vocês entenderam. Ele considerou tudo isso o quê? Perca. Waste. This is nothing. Ele considerou tudo isso, this is nothing. O que ele queria em troca? Cristo. Ele queria Cristo. Ele queria o oposto da multidão. A multidão queria o quê? O pão. Eles queriam o físico. E Paulo quis o quê? Cristo. Nada disso. Isso aqui não vale nada. Em troca, o quê? Cristo. O verso 4. Embora eu mesmo, isso é Paulo, embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Então ele está falando, eu tenho todas as razões. Mas aí, se você continuar lendo 7 e 8, o que ele fala? Eu considero como esterco para poder ganhar o quê? Cristo. Ele queria ganhar o quê? Cristo. Ele queria Cristo. Nada disso vale. O que vale é Cristo. Então, por que você está buscando Jesus? Por que você está buscando Jesus? Tem momentos na minha vida que eu confesso que eu busquei Jesus por motivos errados. Quando estava tudo errado. Ai, Jesus. Mas eu não entendi, porque é espiritual. É espiritual.
27. João 6, 27. Jesus fala assim: não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai colocou nele o seu selo. Ponto número 2, outra pergunta. O que devo fazer? O que eu devo fazer? No versículo 27, vemos que eles estão fazendo uma pergunta para Jesus, né? A multidão. Gente, essa multidão é engraçada. Eles queriam esclarecimento. Eles não fizeram pergunta. Então, o que a gente deve fazer? Certo? Eles lhe perguntaram o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. O que eu devo fazer? O que você deve fazer? E Jesus responde. Ele responde assim: a obra de Deus é esta, que vocês creem naquele que ele enviou. Então, o que você precisa fazer? Crer. Crer naquele que ele enviou. Crer em Jesus. Crer no Filho de Deus. A multidão entendeu Jesus de forma incorreta. Eles estavam pensando, eu preciso trabalhar, fazer obras para o quê? Receber. E não era isso. E muitos aqui acham a mesma coisa. Se eu fizer isso desse jeito, se eu ficar assim, se eu me vestir assim, se eu adorar assim, se eu cantar assim, se eu ir todo domingo na igreja, se eu trabalhar assim, se eu for uma pessoa legal, se eu não falar palavrão. Você acha que você precisa work para receber? Mas ele está falando aqui, a multidão estava pensando assim, eu preciso trabalhar para receber. Mas Jesus estava falando o quê? Crê em mim e você receberá. Crê em mim e você receberá. E essa é a única obra que Deus exige, né, da gente, é crer no seu Filho. Às vezes a gente quer se sentir importante fazendo as coisas. Hernandes Dias Lopes é um quote dele. Ele fala assim: a salvação não é uma obra que fazemos para Deus. É uma obra que Deus fez por nós. Certo? A gente não pode receber a vida eterna através de obras. Não é assim que a gente recebe a vida eterna. A gente só recebe a vida eterna através do quê? Crendo naquele que Deus enviou, crendo no Filho dele. Amém? Amém, igreja? Amém. Ele já fez tudo isso por nós. E mesmo se ele não fizesse nada, você ainda crê? Você ainda tem fé nele? Se aquele milagre foi o último milagre que aquela multidão presenteou, será que eles iam crer nele? Não sei, acho que não. De verdade, acho que não. Efésios 2:1. Muito legal. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Efésios 2:1 começa assim. Se a gente estávamos mortos nos nossos pecados, um morto não tem condição de fazer algo para merecer algo. Uma pessoa morta nos seus pecados não tem condição de receber nada. It's a gift. É um dom de Deus. Aí Efésios 2:8-9 fala assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação pela graça, salvação pela o quê? Fé em Jesus. Então, igreja, o que a gente deve fazer? Crer. Ter fé em Jesus. Tem muitos que só creem em Deus, mas você tem que crer no Filho de Deus. E se você ainda não aceitou Jesus hoje, você pode aceitar Ele, crer nele como seu Salvador. Só Ele que nos dá vida eterna. Amém? Amém. Glória a Deus.
Ponto número 3, outra pergunta. O que sustenta você? Yeah, wow. O que sustenta você? E essa eu acho forte também. Porque tem muita gente aí que está sendo sustentado por coisas erradas. O que sustenta você? Ou o que você está acreditando que está te sustentando? No físico, right? Aí isso é os versos 30 a 35. No versículo 30, gente, no versículo 30 a multidão ainda pede para eles fazer o quê? É um sinal. Lê aí no verso 30. Então eles perguntaram para Jesus, que sinal milagroso mostrará para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Hello? Parece que eles esqueceram o que aconteceu no dia anterior, um dia antes. Parece que eles não... Será que a gente ia ser assim? I don't know. Aconteceu. Eles literalmente perguntaram a ele, que obra realizas? Gente, eu fiquei assim, não acredito. Eles estavam espiritualmente cegos, confused, egoístas. No dia antes, eles estavam lá. Aquela multidão que foi até Jesus foi a multidão que comeu do pão. Eles viveram o milagre. Eles viveram o milagre. Eles entraram no barco. Eles foram até Jesus. E ainda eles estão pedindo para ele fazer mais alguma coisa. Não só isso. Eles pedem para Jesus fazer mais alguma coisa e ainda compara o que ele fez com o que Moisés fez. Está escrito aí. Jesus... Não, aqui, ó. Eles pediram mais um sinal. Porque eles falaram assim... Não, isso foi Jesus. Sorry. Cadê? Perdi. Jesus respondeu... Não, esse não. Meu Deus. Acho que não está aqui. 31. Os nossos antepassados comeram um maná no deserto, como está escrito. Ele lhe deu a comer o pão dos céus. Eles pediram mais um sinal e ainda compararam o que eles fizeram, o que Jesus fez com o que Moisés fez. Gente, essa multidão está precisando de um... Lembrando também que o milagre que Jesus fez um dia antes foi 5.000 homens. Não contando as crianças, não contando as mulheres. Então, esse grande milagre que eles estavam lá presenteando era quase 20.000 pessoas, ou mais. Que acho que eles contaram no dedo. 20.000 pessoas. 20.000 pessoas é uma arena de basquetebol. É o Madison Square Garden. Com o quê? 5 pães e 2 peixinhos. Eles estavam lá. Pensa, 5 pães e 2 peixinhos entrando no Madison Square Garden. Jesus agradece e todo mundo come. For free. For free. João 6,10 fala isso. Em cerca de 5.000 homens. Sem contar mulheres e crianças. That's wild. Eles estavam comparando e eles ainda queriam que Jesus fazia algo maior do que Moisés tinha feito. Isso mostra onde a mente deles estava, o espírito deles estavam, os pensamentos, o coração. Eles queriam pão físico, em vez do pão o quê? Espiritual. E quando eles comparam quando eles usam Moisés como exemplo, eles falam o quê? Do maná, certo? Porque o maná estava disponível para o povo de Israel toda manhã. Mas até o maná eles tinham que pegar e fazer, né? Tipo, fazer o negócio acontecer. Mas o maná, ele era o quê? Era só disponível naquela manhã. Se eles pegavam muito, o quê? Estragava. Não era bom para o próximo dia. Então, todo dia eles tinham que o quê? Ir lá e buscar mais. Era o quê? Temporário. E esse é o problema. Se você continuar se alimentando do quê? Do maná, que é físico, ele é temporário.
né? Se você está só se alimentando com as coisas físicas, se você está só se sustentando com o quê? Coisas físicas, como o maná, é temporário. É temporário. Assim como o povo de Israel. E você vai ficar o quê? Vagando no deserto. E você nunca vai entender o que está acontecendo. Porque é o quê? É espiritual. Porque o pão sustenta a carne. Sustenta a gente, ser humano, certo? Mas somente o pão da vida. Quando Jesus fala, eu sou o pão da vida. Ele está falando, eu sou o pão que dá a vida. Somente o pão da vida pode te sustentar. Pode sustentar o seu espírito. Primeiro, Jesus negou que Moisés havia providenciado o pão celestial. Ele não foi Moisés que fez isso. Não foi. Depois ele fez o quê? Se identificou como pão. Eu sou o pão. O maná era o quê? Limitado. Mas Jesus, como o pão da vida, ele é o quê? Eterno. Ele é eterno. O maná é limitado. Isso aí que você está consumindo, isso aí que você está sustentando você no dia a dia, ele é o quê? Ele é limitado. Quando acabar, você vai estar, no mesmo ciclo. Mas só Jesus, que é o pão da vida, pode te sustentar para a eternidade. No versículo 35, é quando Jesus declara pela primeira vez, é a primeira declaração dele. Eu sou o pão da vida. Jesus está falando sobre alimento o quê? Espiritual, não alimento físico. Então, nada irá te sustentar como Jesus te sustenta. Nada irá te sustentar como Jesus te sustenta. A sua carreira não vai te sustentar. O seu esposo não vai te sustentar. A sua esposa, os seus filhos, a sua faculdade, os seus diplomas, a sua televisão, os seus seguidores, a moda, o fashion. Nada vai te sustentar. O seu vício não vai te sustentar. Nada. Nada vai te sustentar. Somente Jesus. O seu dinheiro não vai te sustentar. Os seus medos não vai te sustentar. Andressa, como assim? Yes. Ontem à noite eu estava orando também por essa mensagem. Eu comecei a orar, a falar em línguas, e Deus falou, o medo não vai sustentar. Mas o medo de quê? O medo de tudo. O medo de, mas fulano aconteceu isso com fulano, então se eu fizer assim, não posso fazer. Isso não vai te sustentar. Se eu fizer assim, isso vai acontecer. Isso não vai te sustentar. O medo do que aconteceu com os outros, o medo do que vai acontecer no futuro, isso não vai te sustentar. Experiências do passado. Nada vai te sustentar. Só o pão da vida vai te sustentar. O maná de ontem não vai te sustentar. O maná de ontem não vai te sustentar. Não é suficiente para hoje. Já está estragado. Jesus é a única coisa que pode te sustentar. E muitos estão vivendo, de maná. Muitos estão vivendo, beliscando maná, comendo maná, quando você tem acesso ao pão da vida. Você tem acesso ao pão da vida, que é eterno. Gente, é igual você querer comer no McDonald's quando você pode comer no restaurante mais top do mundo. Obrigada, Jesus. Agora eu vou ler Mateus 4:4. Acho que algumas pessoas já até sabem. Obrigada, Jesus. Revela, Senhor. Por que você está buscando Jesus? Tá difícil? O pão acabou? O que eu devo fazer? Crer. Crer no Filho de Deus. Crer em Jesus. E o que sustenta você? Mateus 4:4
Eu vou ler Mateus 4:1 primeiro. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Jesus foi humano também, né? Ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em o quê? Pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Thank you, Jesus. Pensa, Jesus estava repetindo o que estava escrito em Deuteronômio 8:3. Jesus estava com fome no deserto e ele venceu o diabo de barriga vazia. No deserto. E a gente vê em Gênesis Adão no paraíso, de barriga cheia, cedendo. Exatamente. Adão no paraíso, para pensar, de barriga cheia, podendo comer o que ele quiser. Ele foi vencido no paraíso de barriga cheia pelo diabo. E Jesus venceu o diabo de barriga vazia no deserto. O que te sustenta? É o físico ou é o espiritual? É o maná ou é o pão da vida? São as coisas ou é Jesus? E se você está com fome de Jesus, você vai saber se você está com fome de Jesus. Porque quem está com fome de Jesus busca ele o quê? Todos os dias. Tem mais fome, tem mais sede. Quer sentar nos seus pés. Quem tem fome de Jesus tem experiências com ele. Quem tem fome de Jesus entende o que está acontecendo no espiritual. Se não faz sentido, é porque é espiritual. Mas se você não está com fome de Jesus, é porque você está se alimentando constantemente na mesa do mundo. Que são as coisas físicas. O que te sustenta? Revela. O Espírito Santo de Deus revela. Revela. Revela aqui agora. Revela quando a gente está dirigindo nos nossos carros, indo embora para casa. Quando a gente está em casa fazendo coisas, cozinhando, cuidando das crianças. Revela. O Espírito Santo vai falar, é isso aqui que está te sustentando, não eu. Quando você for fazer algo, ele vai te incomodar, ele vai revelar. Por que você está buscando a Jesus? Por que você está buscando a Jesus? Por que você está entrando no seu barco, saindo do seu conforto e buscando Jesus? Quando as coisas estão dando errada, quando as coisas estão mais ou menos. É ele que está te sustentando ou são coisas terrenas? São coisas físicas? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nada pode te sustentar como o pão da vida. O pão que dá vida. Se você está sentindo vazio, se você está sentindo dead spiritually, se você está sentindo vazio por dentro, espiritualmente, e você está perguntando, já fiz de tudo, o que devo fazer? A resposta está aqui. Crer. Crer. Crer em Jesus. Obrigada, Deus. Crer em Jesus. Amém, Jesus. Revela, Senhor. Obrigada, Deus. Eles vão ministrar um louvor. Às vezes, a gente nem precisa de letras para louvar. Então, fica todo mundo de pé. Enquanto eles ministram,
Vai perguntando, vai fazendo essas perguntas. Se você quer receber Jesus essa manhã, essa é a sua oportunidade. Se você tem sentado na mesa sem fome de Jesus, hoje é o seu dia de receber o pão da vida. Ele é o único que pode te sustentar essa manhã. Thank you, Jesus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Salvador. Mãe, declara, Senhor, Tu és o pão da vida. Tu és o único que pode nos sustentar. Tu és o único pão que dá vida. Tu és a vida eterna. Tu és a vida eterna. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Tu és o único que pode me sustentar. Esse vazio que você está sentindo, esse medo que você está sentindo, essa confusão que você está passando no seu dia a dia, a gente tem uma resposta para tudo isso. Jesus! Jesus é a resposta. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer te dar vida eterna. Obrigada, Senhor. Tu és o pão. Tu és o pão da vida. Nada pode
me sustentar. Declara. Deixa o inimigo saber quem que te sustenta. Declara. Todo medo saia. Em nome de Jesus, toda doença, todo pecado, toda confusão. Se não faz sentido, é porque é espiritual. E Ele está te chamando. Ele te quer, filha, filho, Ele te quer te conhecer. Não seja como a multidão. Não seja como essa multidão que está procurando Jesus por motivos errados. Não seja como essa multidão. Venha até os pés de Jesus. O maná acabou. O maná é limitado. Ele é eterno. Ele é eterno. Tu és eterno, Jesus. Tu és a salvação. Tu és a vida eterna. Tu és a verdade. Tu és a verdade. Não acreditem nessas mentiras. Ele é a verdade. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Meu melhor amigo é o meu Senhor.
Eu sei que não há outro que mereça. Não há outro que me satisfaça. Amado da minha alma, amado da minha alma, Jesus. Eu sei que não há outro, eu sei que não há outro que mereça. Não há outro que me satisfaça. Amado da minha alma, amado da minha alma, Jesus. Meu alicerce, meu fundamento, meu melhor amigo é o meu Senhor. O meu alicerce, o meu fundamento, meu melhor amigo é o meu Senhor. Eu sei que não há outro que mereça. Não há outro que me satisfaça. Amado da minha alma, amado da minha alma, Jesus. Tu és o amado da minha alma, Senhor. O amado da minha alma, o amado da minha alma, Jesus. Jesus mudou minha vida, pra sempre cantarei. Jesus mudou minha vida, pra sempre adorarei.
Você nunca tirou seus olhos. Você nunca desviou seus caminhos. Você permaneceu. Você foi fiel. O seu tempo no Egito acabou. Você vai entrar na terra prometida, Michele. You will lack nothing, Jesse. You will lack nothing, girl. Nothing. You will lack in nothing. Thank you, Jesus. Stop comparing yourselves. Para de se comparar. Para de se comparar. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Não sei como terminar. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por cada vida aqui. Obrigada pelo Espírito Santo. Eu não sei nem terminar. Eu só sei que isso não fica aqui. A gente leva isso para casa. Por onde a gente for, o Senhor está comigo, está com cada um aqui. Isso não precisa terminar aqui. É um relacionamento diário com Ele. Um relacionamento diário. Ele é o pão da vida, Ele é o seu pão. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, igreja? Dá um abraço aí em alguém, dá um high five, dá alguma coisa, porque tá difícil. I'm going to do announcements through the side so they can see. I love you. Can I borrow your mic? Gente, se cada um puder sentar rapidinho, eu só tenho alguns anúncios. Tá difícil terminar. Tá difícil aqui pra mim terminar. Cadê o... Como que é? Como que é o... Tirei o meio. Rapidamente a gente fazer alguns anúncios. Matheus? Vai, a gente vai, pode fazer. Não, ok. Cadê os anúncios, gente? Vai. Eu tô falando, vai. Ok, essa semana a gente começou a nossa segunda turma de novos membros. Uhul! Então, alguns de vocês já fizeram a primeira 2 semanas, através do Zoom. A gente já fez uma turma, essa turma tá aqui, glória a Deus. E a segunda turma começou essa semana, tá? Então, vai continuar. Essa é a próxima data? A próxima data é dia 29 de julho, através do Zoom. Ah, não, peraí, gente, isso tá errado. Não, peraí. Não, peraí. Eu entendi agora. A primeira turma e a segunda turma, no dia 29 de julho, vocês vão ter a Leadership Class, que é para servir. Então, primeiro você faz as classes de novos membros, 2 semanas. Aí, gente, vocês têm que servir, tá bom? Servir, vamos servir. Então, dia 29 de julho será a nossa Leadership Class, tá bom? Próximo. Yes!
Dia 25 de julho, a gente trocou os homens e as mulheres. Então, os homens vão ter um brunch de manhã, tá? Um café da manhã. Vai ser lá em casa, na casa dos Scarabelis, ok? Então, men's brunch, ó, o chef Tom, tá? Some é demais, gente, tá? Então, mas eu sou bias. Ok. Próximo slide. Então, os homens vão ser de manhã e as mulheres vão ser à tarde, tá bom? A partir das 5 horas, das 5 às 8, ou até mais, tá? A gente vai ter o nosso luau. Os dois eventos, se vocês puderem, por favor, fazer o RSVP, o link vai estar anywhere, vai estar nas nossas social medias. A gente só precisa saber a quantidade de pessoas, tá? Pode vir, pode convidar, traz uma convidada, um convidado. Vai ser lá em casa, tá bom? De manhã, as mulheres, de manhã os homens, aí a gente faz um flip e à tarde as mulheres, tá bom? Luau, girls! Ok, next slide. Faça parte da família Zelo, tá? Se você quer mais informações, você pode preencher um papel físico que tem ali, ou você escaneia esse QR Code e preenche as suas informações online, tá bom? A gente vai ter as suas informações, vamos entrar em contato com você, a gente quer sair com vocês, conhecer vocês melhor, você e a sua família, tá? Então faça parte da família Zelo. Quando você fazer isso também, você pode colocar suas crianças, a idade de cada um, tá bom? E tithe and offerings, dízimos e ofertas. Se você quer dar, tem ali uma caixinha, você pode colocar no envelope. Ou se você prefere dar online, você pode escanear o QR Code aqui. Lá atrás também tem o QR Code, tá bom? Toda oferta é muito bem-vinda. A gente está abençoando muitas famílias que estão chegando. Então, esse dinheiro não é para nada. Esse dinheiro a gente está usando para boas coisas, para abençoar muitas vidas. Amém? Ok, eu ia falar alguma pergunta, mas it's ok. That's it. Gente, um ótimo domingo para todos vocês. Que Deus te abençoe. E próximo domingo, 10 horas da manhã, a gente vai estar aqui, na Igreja Zelo. Beijos!